Pessoal, tudo bem? Meu nome é Adriana Rosa e esse é mais um dos meus vídeos diários. E eu vou falar pra vocês que não tá fácil gravar, não tá nada fácil, tá bem difícil. E eu vou tentar gravar da forma que der pra não cortar muito, porque eu tô devendo muito vídeo pra vocês já e eu quero meio que pagar todas essas coisas, né? Então, a vizinha tá na rua hoje enlouquecida, botando roupa no sol. Ela já tirou todas as roupas do guarda-roupa e lavou todas. E eu não posso gravar lá atrás porque eles estão com a máquina ligada, eles estão conversando lá atrás, daí eu venho aqui pra frente, eles vêm colocar roupa aqui na frente. Então não é fácil, certo? Não é fácil. O que que acontece? Eu queria contar pra vocês uma história minha, né? Umas coisas que aconteceram comigo, como eu comecei a acessar as minhas vidas passadas, né? Eu fui para um ritual de ayahuasca em 2019, começo de 2019, e eu fui para lá por conta da expansão de consciência. Eu já fui preparada para a expansão, fui pedindo isso, fui pedindo abertura de consciência. E eu fui com os mestres que trabalhavam comigo na época, e eles me direcionaram para a casa que eu tinha que ir, me direcionaram o que, que eu tinha que fazer. E eles me disseram o seguinte, que eu não era para mim levar nada, não era para mim deixar nada, e não era para... Como é que era? Era assim, não é para você deixar nada seu lá e não é para você usar nada que for da casa. Você só vai, participa da cerimônia, toma a medicina e, e volta para casa. E eu, ok, vou fazer isso. E eu já, nessa época, eu já trabalhava com os arcturianos, eu trabalhava com o Kelvin, e eu já estava muito conversando com ele, era muito próxima a ele, assim. E aí eu dizia para ele, eu nunca sei quando é você falando ou quando sou eu pensando, porque normalmente era um pensamento assim, né, em terceira pessoa. E aí que eu fui entender que cada vez que era ele, era em terceira pessoa, e quando era eu, era o meu pensamento mesmo, né? Então, eu queria distinguir melhor isso e eu queria poder compreender. E aí eu fui para tal da cerimônia. Fui com um amigo que eu nunca tinha ido e eu não sabia o que, que ia acontecer, então a gente já vai com um pouco de medo, né? E eu fui com um amigo e essa cerimônia, a gente estava planejando ficar perto um do outro, né? Mas nessa cerimônia foi separado o feminino do masculino, então ele ficou para uma ponta de lá e eu fiquei para a ponta de cá. E a ayahuasca não fez efeito. Tá, eu tomei 2 copão e ela nem tchum. Fiquei ali uns 40 minutos até dar, né, o efeito e não deu. E aí veio a moça e me deu mais um copo com metade e eu tomei. E aí eu tomei e fui parando e dormi. Era de noite, eu dormi. E aí aquela música alta tocando e eu dormindo, né? Eu digo, pronto, gastei meu dinheiro à toa, não vai dar nada isso. E aí daqui a pouco começou, acho que deu assim deu uma hora que tava aquilo funcionando, assim, e aí eu comecei a passar mal, né, comecei a colocar pra fora aquilo, e depois que eu coloquei pra fora, começou a vir as visões das mandalas, né, aí começou as mandalas a abrir uma mandala, dava uma música, abria outra, e aí vinha uma, e vinha outra, e abria como uma flor, e começava do zero e abria, tipo um Big Bang, assim, abria, era lindo, né, eu digo, uau, isso aqui tá bonito. E cada cerimônia tem um ritual, e esse ritual proporciona esse tipo de visão, né? A gente sabe que é uma visão induzida, mas era muito bonito ver a cor das coisas acontecendo, a cor do som, né? A cor da música. E aquilo ficou muito na minha cabeça, aquela cor da música, né? Tudo vibra, tudo tem uma melodia, tudo tem uma cor, uma função e tudo mais. E aí, nessa questão da ayahuasca, o ritual terminou, era 7 horas da manhã,
E eu usei ele mesmo para elevar. Quando eu saí do ritual, eu fui para a praia. Eu saí do ritual, era 8 horas da manhã, e a gente tinha marcado praia no domingo. Eu digo, tá, eu vou descansar, vou lá pra praia. E aí fui pra praia, e eu tava totalmente, assim, em outro lugar. Era uma vibração completamente da vibração da praia, mas eu já tinha marcado, as crianças estavam esperando e tal, daí eu fui. Fiquei na praia ali, 1 hora, 2, e fui pra casa porque tava frio, tava ventando, frio assim, né? E aí lá eu ficava parada, olhando pro mar, assim, isso já tinha passado o efeito há tempos, tá? Foi de madrugada que isso aconteceu, e eu fui pra praia de manhã. Daí, ficava lá olhando pro mar, digo, cara, como eu gosto do mar, né? Como o mar traz essa energia, assim, por que eu gosto tanto do mar? Eu ficava pensando, eu fui e tirei uma foto do mar, um mar nubladão. Vocês até podem ver o dia, porque eu postei no mesmo dia. E eu tava sem internet na praia, então eu cheguei em casa e postei. E na hora que eu postei, eu escrevi alguma coisa assim, o mar, como se fosse, não sei o quê. E eu escrevi lá um textinho. Eu vou deixar o link aqui embaixo da postagem. Eu nem tenho como deixar o link, porque eu tô sem WhatsApp, sem o Instagram. Mas, se eu conseguir, eu deixo, tá? E daí, eu postei aquilo assim. E aí, quando eu postei aquilo, eu fiquei olhando para a postagem que eu fiz, na hora que eu fiz a postagem, né? Enquanto estava carregando, eu fiquei olhando para aquele mar, para aquela postagem. Eu digo, cara, como é que pode? Eu gosto tanto do mar, eu tenho essa atração tão grande pelo mar, de outras vidas, né? É uma situação de outras vidas. E aí eu comecei a Carolina. E eu sabia o meu nome, sabia quantos anos eu tinha, na parte que eu lembrava, eu sabia de quem eu era filha, sabia da vida das pessoas que viviam na minha volta. E aquilo tudo começou a formar uma visão de outra vida, né? Eu não inventei. Só veio na minha cabeça aquilo, eu só entendi aquilo daquela forma. E cada pessoa que eu olhava, eu via aquela pessoa na minha outra vida. Eu digo, gente, mas essa pessoa aqui fez isso, isso e isso. Gente, mas essa pessoa aqui era assim, assim. Sabe? Dava uma história para aquela pessoa, só que a história do que eu conhecia da pessoa e não a história da pessoa. Então, nessa vida eu era uma pirata e eu postei algumas coisas depois dessa postagem sobre essa vida. E algumas pessoas da internet começaram a chegar e postar coisas. Nossa, que história interessante. Nossa, que legal. E aí, quando eles postavam essas coisas, eu digo, cara, mas tu é o fulano que tava lá não sei aonde. Meu Deus, mas essa energia é a energia do ciclano que trabalha, que lutou comigo e tudo mais. Muito doido. Então eu comecei a acessar assim a vida passada. Foi a primeira vida forte que eu acessei, que eu entrei inteira dentro dela. E dentro dela tinha um grande amor, né? Tinha o Peter, o Philip e o Peter. O Peter era o pai do bebê e o Philip era o grande amor, tá? Que se fez grande depois que o Peter morreu. Então, a gente acessa essas vidas assim. E quando eu tinha uns 16, 17 anos, tinha uma novela, que era a novela do Iago, não tinha o Cigano Iago? E eu assistia aquela novela e me remetia a essa história, porque foi uma vida que a gente era meio cigano, né? Nessa vida eu era pirata, era cigana, era nômade, vivia de porto em porto, de lugar em lugar, enfim. E é muito interessante, porque assim é que eu fui começando a ter acesso a essas vidas. E depois eu tive acesso a muitas outras. Alguns documentários, alguns filmes, algumas coisas que vinham até mim me mostravam essa outra vida. E aí começava a contar a história de alguma pessoa. Tem um filme muito famoso que eu fiz parte dessa história. E aí eu olhava o filme e dizia, nossa, mas não foi assim. Nossa, mas isso aqui não aconteceu desse jeito. Nossa, mas essa história tá estranha, porque o que eu lembro foi isso.
E assim eu fui montando essas vidas passadas. Eu não dou bola para a vida passada, eu não me atenho a vidas passadas, por quê? Porque eu acho que elas vêm no momento que elas têm que vir, a lembrança tem que vir para que a gente possa aprender e crescer com ela. E cada vez que veio uma história minha de vida, eu aprendi muito com essa história e meio que acoplei essa história na minha vida hoje, as coisas que realmente me fizeram evoluir lá e me fizeram evoluir aqui. E a gente vai crescendo, vai evoluindo, né? Então, dá para acessar a vida passada? Dá. Dá para lembrar das coisas? Dá. É necessário isso? Não. Não é necessário. A gente tem que viver essa vida aqui e agora, tá? Mas como eu consegui acessar e destravar isso foi com a ayahuasca. Eu fiz 3 rituais só nesses últimos 4 anos, então assim, é menos de um ritual por ano. E tá na hora de eu fazer de novo, eu já senti. Já fui procurar quem faz, já fui procurar valores e dia para fazer esse ritual, enfim. E eu tô sentindo esse chamado. Mas não é uma coisa que eu faça habitualmente, que eu vá a rituais habitualmente. De certa forma é uma droga, mas ah, não vicia, se você não quiser, tá? É uma sensação muito boa, a gente consegue acessar amor incondicional, a gente ama mesmo, a gente sai de lá limpinho, ama pai, ama a mãe, ama quem traiu a gente, ama o cachorro da esquina, ama o cara que te fez mal, ama todo mundo. Você não, você sai de lá com um outro sentido, assim. E aí desbloqueia muita coisa, limpa muita coisa. Eu não fui pra lá pra ver espírito, eu não fui pra lá pra nada disso. Eu fui pra crescer e evoluir. Quando eu fui pra crescer e evoluir, foi isso que eu fiz. Se você vai pra lá pra sofrer, pra chorar, pra fazer uma fila de antepassados pra curar, pra tratar, você vai fazer isso. Você vai ver gente morta. Se você vai lá pra crescer e evoluir, você vai fazer isso. Então, a gente tem que ter muito consciência das coisas que a gente faz e entender que a gente precisa curar a nós e não aos outros. E ajuda? Ajuda. Precisa cuidar com o lugar que faz? Precisa cuidar. Tem muito charlatão por aí, tem muita gente comprando garrafas de medicina, eles não fazem, eles não são envolvidos no processo. A energia que está ali é uma energia completamente da energia do local e eles usam a medicina para direcionar. Tem muita gente que passa mal, tem muita gente que não consegue voltar, então precisa ter muito cuidado e muita responsabilidade. E eu fui assim, bem direcionada, bem acompanhada, e ficou muito forte essa questão. Não use nada da casa e não deixe nada para trás, tá? Porque tinha magia ali, tinha feitiçaria, tinha má intenção, tinha questão de querer dominar, né? Em algumas casas existisse, então tinha essa questão de querer dominar e os seres que estavam comigo não iam permitir isso, tá? Então foi assim que aconteceu comigo e é um atalho, tá? É um atalho muito grande para crescer, para evoluir espiritualmente. Mas você precisa estar bem amparado, você precisa ter consciência do que você está fazendo para poder, para não se machucar, para não se ferir, tá bom? Então é isso, um abraço, fiquem com Deus, até mais.